Que alegria, que domingo maravilhoso que nós tivemos. Domingo de ceia, os 3 cultos estão cheios e nosso coração está extremamente feliz com o que Deus está fazendo. Nós vamos ter na semana que vem encontro de casais. Tem alguém aqui que vai no encontro de casais? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Deixa eu dizer para vocês, já aproveitar para avisá-los, né? Que no próximo domingo, por causa do encontro de casais, porque teremos muitos casais lá, nós teremos o primeiro culto e o segundo culto. Esse culto das 19 horas não haverá no domingo que vem, tá? Então eu acho que talvez os 3 cultos, esse culto é o principal culto de eu avisar, porque às vezes hoje tinha uma pessoa que vem sempre no culto da noite, e estava no culto da manhã. Aí quando eu cheguei eu falei, você é do culto da noite, o que você está fazendo no culto da manhã? Eu sei que às vezes a gente tem um culto que a gente está mais acostumado, é o nosso culto, né? Quem aqui só vem no culto das 19? Levanta a mão assim. E os demais vêm em outros cultos também? Das 17, das 9 da manhã? Então você que vem só no culto das 19, eu queria muito te encorajar na semana que vem, escolher ou o culto das 9 ou o culto das 17, porque se você chegar aqui para o culto das 19, você vai tomar um café, mas não vai ter o culto, amém? Porque como nós vamos ter lá muita gente mesmo no encontro de casais, praticamente vai estar acontecendo um culto lá em Águas de Lindóia, simultaneamente ao culto aqui. Nós estamos numa série de mensagens que tem por título Conversão. Você que não pegou as 2 primeiras mensagens da série, eu queria muito, muito te encorajar a realmente a ir até o nosso canal do YouTube e realmente poder acompanhar. Até me lembrei de algo agora. Essa semana eu estive orando pelo prefeito. O prefeito está numa luta contra o câncer, e nós estivemos lá essa semana orando por ele, depois do horário, e eu prometi para ele que nós iríamos orar como igreja, no culto das 19, que é o culto que ele poderia estar acompanhando, amém? Vocês vão fazer essa oração junto comigo, antes de nós continuarmos? Senhor, nós estamos aqui, queremos orar pelo prefeito Jefferson, Senhor, que o Senhor o alcance na casa dele. Ele está numa batalha, passando por processo de quimioterapia. Senhor, nós sabemos que ele já venceu aí algumas etapas, mas tem outras etapas para serem vencidas, e nós como igreja do Senhor, a tua palavra diz que nós temos que orar pelas autoridades constituídas, Senhor. Nós sabemos que toda autoridade é constituída pelo Senhor, então nós oramos por ele, que haja cura, que haja, Senhor, restauração, que o Senhor possa mostrar a ele o seu poder e se revelar a ele profundamente para que ele te conheça, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, amados? Glória a Deus. Voltando aqui ao assunto sobre a série Conversão. É algo extremamente importante que a gente entenda. Por que a gente está conversando sobre isso? Porque nós estamos vivendo uma fase agora de pessoas que se associam a um tipo de religião, ou seja, ou a igreja evangélica ou qualquer outra, mas ela se associa de uma maneira tão superficial, que ela fala o seguinte: não, eu sou evangélico, eu vou na igreja todo final de semana, o meu conjunto de crenças, ele se aproxima da fé evangélica, mas isso é tão superficial, que isso não gera uma transformação profunda no coração, e a pessoa às vezes continua vivendo como ela vivia antes, não mudou nada, e a história bíblica, a história do cristianismo mostra que é possível viver um cristianismo nominal, um cristianismo do qual você se diz ser parte, mas que não afeta a sua existência, não afeta o teu ser. Então há uma preocupação da nossa parte como liderança, de que você não só se associe de forma superficial à fé cristã, mas que você realmente tenha uma experiência profunda com Deus, uma experiência de transformação. E é isso que significa se converter, é mudar o rumo, é uma mudança radical de direção, é uma mudança de 180 graus, eu estava indo para lá, agora eu estou indo para cá, não estou indo para o mesmo lugar. E é importante que você, ao meditar nas palavras que nós estamos pregando aqui, você se pergunte:
eu tenho um antes e depois. A minha fé em Cristo mudou radicalmente a minha existência. Se não, é importante que você preste atenção em cada uma dessas mensagens, para que você comece a caminhar na direção que Deus está te conduzindo. Amém? Nós pregamos a primeira mensagem e nós olhamos para uma das parábolas que Jesus conta, que vai ficar famosa como a parábola do filho pródigo. Mas quando olhamos para a parábola, nós poderíamos com certeza chamá-la de parábola do pai bom, ou do bom pai. Porque ela fala muito mais do caráter do pai, do que da atitude dos filhos. Jesus está diante dos fariseus, eram religiosos da época, que estavam indignados pelo fato de Jesus dizer ser o Messias, aquele que era esperado, e Jesus estar se associando com os publicanos, que eram considerados os piores pecadores da época. Então Jesus propõe uma parábola. Na parábola nós vamos ver o filho mais velho, vamos ver o pai, mas eu queria me concentrar um pouco na figura do filho mais novo. O filho mais novo desonra o pai, pede a herança do pai, o pai ainda estando vivo. Parece-me, e na verdade essa é a intenção de Jesus, de tornar a figura do filho novo, mais novo, detestável aos olhos dos fariseus. Ele pediu a herança do pai enquanto o pai ainda estava vivo. Ele foi embora sem olhar para trás. E o enredo da história desse filho mais novo é que ele perde tudo que tinha. E aí ele vai trabalhar com os porcos. Jesus está querendo dizer, deu tudo errado para ele. Ele se afastou do pai. Aí ele não conseguiu emprego a não ser em uma fazenda de porcos. Está falando para judeus que consideravam o porco um animal impuro. Perdeu tudo que tinha. No fundo do poço, ele quis comer a comida dos porcos e não deram para ele. Então nesse momento, talvez os fariseus estejam dizendo assim no seu coração, bem feito. Mas aí esse filho cai em si, e ele decide voltar. E aí talvez a expectativa, como vai ser o encontro entre esse filho que desonrou o pai e o pai. E para surpresa dos fariseus, não só o pai estava de braços abertos, como o pai correu na direção do filho e o recebeu. Jesus está querendo mostrar para aqueles fariseus que o pai recebe pecadores que voltam até ele e o pai está de braços abertos. Mas ele não só o recebe. A história vai dizer, a parábola que Jesus conta, vai mostrar que Jesus troca as vestes do filho, o pai troca as vestes do filho que foi embora. O pai coloca um anel no dedo do filho que foi embora, uma sandália no pé, mostrando claramente que o pai, quando recebe o filho que foi embora, não só o recebe como ele chega, mas também o descaracteriza, o transforma. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, a partir do verso 22, nós também falamos sobre isso na primeira mensagem, vai se apropriar dessa imagem da troca de vestes, para dizer que o processo de conversão é como se despir do velho homem e se revestir do novo homem. É um processo de tirar aquilo que me caracterizava como uma velha criatura e me revestir daquilo que Deus fez em mim. Amém? Segunda mensagem, o apóstolo Pedro também vai trabalhar essa ideia de transformação progressiva. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 1, vai dizer que o Senhor nos trouxe para Ele, nos trouxe para a sua virtude, nos levou para dentro de sua glória. E depois de ter feito tudo isso, Ele nos ordena, então, depois de ter recebido tudo isso de Deus, e Ele vai apresentar uma lista de 8 qualidades que precisam ser acrescentadas à nossa fé, não para a salvação, porque Ele já apresenta a salvação como um presente gratuito de Deus, mas como algo que devemos fazer depois de termos desfrutado de tão grande salvação, mostrando que a vida cristã, ela não termina no ato de crermos, ela começa no ato de crermos. Depois que eu criei, eu fui salvo, fui transformado, então começa um processo de transformação na minha vida, amém? É isso que nós estamos falando sobre conversão. Hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre isso, nós vamos olhar para a igreja primitiva e vamos ver quais foram os desenvolvimentos desse assunto na igreja primitiva. Em Atos capítulo 13, nós vamos ver a câmera do livro de Atos, porque o livro de Atos é um livro histórico, ele está contando a história da igreja primitiva. Nós vamos ver o foco do livro apontar para Paulo e Barnabé.
eles são enviados para a obra missionária. E quando eles são enviados, eles têm muito sucesso. O Senhor é com eles e eles começam a pregar. Muitas pessoas começam a se arrepender de seus pecados. Muitas pessoas começam a se converter ao cristianismo. E a primeira coisa que nós vamos ver é que os judeus que estavam nas sinagogas há muitos anos, vivendo sua fé, ao ver Paulo com uma mensagem que atrai gentios, eles começam a sentir ciúmes. Eles começam a sentir inveja de Paulo e Barnabé. O que era gentios? Para a visão de um judeu religioso da época, existiam dois povos: o judeu e o resto do mundo. O resto do mundo era considerado por eles os gentios. Agora, aqueles que não tinham conhecimento da lei de Moisés, essa turma está ouvindo uma mensagem que fala a respeito de um Deus que eles não conheciam, mas aquilo começa a fazer sentido para eles, e eles começam a crer. Os judeus olham e falam: o que está acontecendo? A fé dos nossos pais agora estão alcançando os gentios, e eles sentem ciúmes. Nós vamos ver que isso não para os apóstolos. No capítulo 14, Paulo está pregando, e de repente eles oram e um paralítico é curado. Milagres acontecendo, mas depois do milagre, o ciúme dos judeus faz com que eles passem por grande perseguição, ao ponto de Paulo ser apedrejado. A Bíblia diz que depois de apedrejado, Paulo se levanta e continua pregando o evangelho. Quando eu era criança, que eu ouvia falar sobre essas histórias bíblicas, sobre apedrejamento, o que vinha na minha cabeça era, sabe aquele monte de pedra que quando um caminhão de depósito de material de construções deixa na frente da casa de alguém, aqueles pedriscos de 2 centímetros ali, que a gente, criança meio levada, ataca a pedra um no outro, né? Às vezes faz até uma machucadinha na cabeça, né? Não sei se você já levou alguma pedrada na vida, ou já deu, né? Talvez você tenha dado a pedrada em alguém. A gente pensa em apedrejamento, a gente olha para essa imagem, mas não era essa imagem. O apedrejamento era com pedras grandes. Normalmente uma vítima de apedrejamento, ela ficava desfigurada, com crânio quebrado, braços e pernas quebradas, costelas quebradas. O apedrejamento destruía completamente uma pessoa, porque eram pedras grandes, e normalmente quando a pessoa estava no chão, pedras maiores eram jogadas para terminar de matar. Agora a Bíblia diz que Paulo é apedrejado, e logo depois ele se levanta para pregar de novo. Eu imagino que nem um zumbi, né? Todo quebrado, braço voltado para um lado, sangrando, mas ele continua pregando. Só que a partir do capítulo 15 de Atos, nós vamos perceber que a mensagem que Paulo e Barnabé estão pregando é contestada. E qual é o motivo da contestação? É que eles estão pregando uma justificação inteiramente pela fé. O que é justificação? Justificação é ser tornado apto, ou seja, para a relação com Deus, porque nós não somos justos o suficiente para nos relacionar com Deus. A nossa justiça, ela não é suficiente para a nossa relação com Ele. Então, quando Jesus morreu por nós, Ele não só nos perdoou, Ele também nos justificou. Qual é a diferença, pastor, de perdão e justificação? Perdão é quando nossa dívida é quitada. Justificação é quando nos é acrescentado crédito. Como se você estivesse devendo milhões a alguém, de repente sua dívida é perdoada, você fica no 0 a 0, mas depois você não tem crédito nenhum, você está no 0 a 0. Ser justificado é como se alguém tivesse depositado um crédito na sua conta. Quando Cristo morreu por nós, os nossos pecados foram perdoados, nós ficamos 0 a 0 com Deus. Mas nós não só ficamos 0 a 0, toda a justiça de Cristo, todo o mérito de Cristo, toda a obediência de Cristo foi depositado sobre nós. A justiça de Cristo nos foi imputada. Então nós não só nos relacionamos com Deus como pessoas que foram perdoadas, nós também nos relacionamos com Deus como pessoas que têm crédito, não porque conquistamos o crédito, mas que todo o crédito de Cristo foi imputado sobre nós. E como é que eu posso ter esse crédito? Paulo e Barnabé estavam dizendo que você podia ter esse crédito unicamente pela fé. Mas agora os irmãos judeus que haviam crido na mensagem de Cristo começam a dizer assim: peraí, eles são gentios, eles não guardam o sábado, eles comem carne de porco, eles não são circuncidados, eles
Eles precisam crer em Cristo, mas também precisam seguir a lei de Moisés. E essa controvérsia vai dar motivo para o primeiro concílio, o concílio de Jerusalém. E olha o que ficou decidido nesse primeiro concílio. Eu quero que você abra comigo, lá em Atos capítulo 15, a partir do verso 19. O texto diz assim: portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Ou seja, os irmãos judeus queriam impor sobre os gentios toda a lei de Moisés. E Paulo e Barnabé estão pregando uma justificação proveniente da fé, que não vem por obras. E aí esse assunto cai na mesa dos apóstolos. Então vamos decidir, o que os gentios têm que fazer? Eles não devem comer comida contaminada pelos ídolos. O que significa isso? É que se houver um culto pagão, onde o sacrifício está sendo parte do culto ao Deus pagão, e depois parte do culto, ou seja, comer essa comida todo mundo junto, um cristão não deve participar dessa mesa. Segundo, o cristão gentio não deve se entregar à imoralidade sexual, ok? Terceiro, ele não deve comer animal estrangulado e nem comer sangue. Então, no cardápio de um cristão, não cabe um chouriço. Então, não sei se você comia. Se você já comeu, a última vez que você comeu foi a última, amém? Espero eu. Agora você... Irmão, tem coisa que a gente não deveria falar, porque enquanto você não conhece, você está na ignorância. Agora você conheceu, irmão, você não pode mais. Mas animal estrangulado, ou seja, o sangue tem que ser derramado. Por quê? Ele vai explicar, porque o sangue é vida, e nós cristãos não comemos a vida. Pessoas interpretam errado, pensando que cristão não pode doar sangue. Pode doar sangue, porque nós podemos dar a nossa vida ao outro, amém? O que a Bíblia está proibindo não é doar sangue, é comer sangue. É comer o sangue do animal. Então ele está dizendo, é só isso, o resto está tudo certo. Mas parece que aqueles judaizantes não desistiram. Então eles começavam a ir pelas igrejas. Então imagina o seguinte, ele chegava lá e falava assim para o Marco, você é salvo? Aí o Marco falava assim, sou. Mas como você sabe que você é salvo? Aí o Marco falava assim, eu sei que eu sou salvo porque eu criei no sacrifício de Jesus. E esse sacrifício me purificou e me justificou. Aí eu falava assim, se eu fosse um judaizante desse, mas você se circuncidou? Aí ele, não. Você guarda que dia da semana? Aí ele falava, pai, nenhum, todos os dias são santos para mim, porque o meu descanso é Jesus. E você come porco, feijoadinha assim de vez em quando? Como uma feijoadinha de sábado, quarta-feira também tem lá no restaurante. Então você vai para o inferno, porque você precisa da fé, e você precisa fazer essas coisas também. Quando Paulo fica sabendo, a igreja, por exemplo, na Galácia, já está totalmente contaminada por essa mentira. Então os irmãos que antes se sentiam felizes porque tinham sido salvos pela graça, agora estão desesperados, dizendo, meu Deus, eu achei que eu era salvo, mas eu vi agora que eu não sou, agora eu tenho que me circuncidar, não posso mais comer comida de carne de porco, agora eu não tenho que guardar o sábado, estão dizendo para mim que se eu não guardar o sábado, eu estou vivendo uma vida de pecado, meu Deus do céu, isso aqui, eu não sabia, e houve um constrangimento na igreja da Galácia. Então Paulo escreve a carta aos Gálatas. E na carta aos Gálatas, para resolver esse problema, no capítulo 1 e capítulo 2, Paulo começa a dizer que ninguém pode ser justificado pela lei. Por que não? Porque a lei informa, mas não transforma. A lei diz o que nós não devemos fazer, mas ela não muda o meu ímpeto em fazer. O apóstolo Paulo vai dizer aos romanos que a lei traz em nós um efeito contrário. Ela também desperta dentro de nós o que há de pior em nós. Não é porque a lei é ruim, é porque nós somos ruins. E quando a lei nos informa sem nos transformar, ela desperta toda a minha cobiça. O que Paulo está dizendo aos romanos e também aos Gálatas é mais ou menos isso. Imagina que está essa caixa de som aqui. E eu estou aqui, e em nenhum momento eu pensei em encostar nessa caixa. Não tenho mínima intenção de encostar nessa caixa. Eu nunca nem pensei que eu tinha que encostar nessa caixa, mas de repente o Magno vem lá e fala assim, pastor, desce aqui. Eu vou abaixo do meu ouvido, o Magno fala assim, pastor, só não encosta na caixa. Irmão, depois daquele tempo, eu falei assim, só uma encostadinha, vai.
Uma encostadinha aqui. Não. Eu não queria, mas agora eu estou com vontade de encostar nessa caixa. Eu ando para lá, mas de vez em quando eu olho e falo assim, acho que eu vou dar uma encostada naquela caixa. Mas por quê? Porque a lei desperta o meu desejo de desobedecer. A lei foi feita para me tirar, para me mandar para longe do pecado. Mas quando a lei se encontra, por isso que o combustível do pecado é a lei. Porque a lei aguça o meu desejo de pecar. Então Paulo vai argumentar no capítulo 1 e capítulo 2 de Gálatas, que ninguém pode ser justificado pela lei. Porque a lei, ela, embora seja perfeita, pura e santa, e isso fala sobre o caráter de Deus, que é puro, perfeito e santo, quando ela interage com minha carne, quando ela interage comigo, ela não me transforma. E ele está dizendo, parem da ilusão de quererem ser justificados pela lei, porque ninguém será justificado pela lei, somente pela fé em Cristo. Ele está dizendo, quando a lei se manifesta, o que ela faz com aqueles que creem em Jesus, é matá-los, para que eles possam viver uma nova vida pela graça. Olha o que Paulo vai escrever, ao final desses 2 primeiros capítulos, Gálatas 2, verso 19 e 20, ele diz assim, pois por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora a vida que vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Que Paulo vai dizer? Que a lei, quando ela se manifesta, ela fala assim, cara, eu não sou capaz. As exigências são muito altas e nenhum de nós consegue cumprir. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Não tem um só dia na nossa vida que nós conseguimos amar a Deus sobre todas as coisas. E todos os outros pecados, escute isso, todos os outros pecados são decorrentes do primeiro pecado. Porque nós pecamos em qualquer outro pecado, porque nós não amamos a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, nós falhamos na largada, nós não falhamos lá no 10º mandamento, nós não falhamos no 9º, nós não falhamos no 8º, nós falhamos logo aí no 1º. Ou seja, Paulo está dizendo, não adianta ir por esse caminho, gente. Não pensa vocês que vocês vão encontrar justiça guardando o sábado. Não pense vocês que vocês vão encontrar justiça se circuncidando ou deixando de comer porco. Vocês não a encontrarão na lei, porque vocês são incapazes de obedecê-la. Mas se vocês crerem no sacrifício de Jesus Cristo, vocês encontrarão uma justiça que é proveniente da fé e não da obediência da lei. Capítulo 3 e 4, o apóstolo Paulo vai mostrar que Abraão não foi justificado por obediência à lei, mas porque ele creu na promessa. Ele vai dizer que a promessa foi dada 430 anos antes da lei no Monte Sinai. Paulo está dizendo, existe um gap de 430 anos, entre o dia que o Senhor chamou Abraão, em Ur dos Caldeus, e o dia que ele deu a lei no Monte Sinai. O que aconteceu nesses 430 anos sem lei? O que aconteceu é que todos foram sustentados por uma promessa de que Deus abençoaria o descendente de Abraão, que todas as famílias da terra seriam abençoadas por Abraão. E no capítulo 3 e 4 de Gálatas, o Paulo está apresentando que a promessa era sobre o descendente. Que descendente? Cristo é o descendente de Abraão. Ele está dizendo, a lei veio depois. A lei não veio antes. Abraão não foi justificado porque obedeceu à lei. Ele foi justificado porque ele creu naquele que faz a promessa. Então surge-se uma questão. Então por que Deus enviou a lei? Por que da lei? Se a lei não pode transformar-nos. Capítulo 3 de Gálatas, verso 21 até o verso 25 diz assim. Então a lei opõe-se à promessa de Deus? De maneira nenhuma. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Cristo Jesus, fosse dada aos que creem. Antes que viesse a fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados ou encarcerados, até que a fé, que haveria de vir, fosse revelada. Assim, a lei foi como nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor.
Irmãos, a lei não é inimiga, ela é boa, mas ela não pode nos salvar, ela revela que nós somos incapazes. A lei é um lembrete constante de quão somos incapazes e quanto nós precisamos de um Salvador. A lei, ela produz um efeito positivo e um negativo. O negativo é esse, é que quando nós olhamos para ela, nós vemos a santidade. Por que existe a lei? Primeiro, para mostrar a santidade de Deus. Como Deus é detalhista, como Deus é perfeito, como Ele é exigente, e como nós somos incapazes de suprir, ou de chegarmos nas exigências que o Senhor nos coloca. Então, como somos salvos, se nós não conseguimos cumprir as exigências? Jesus cumpriu. E aquele que está em Cristo, ou seja, em Jesus, pode viver os benefícios da relação com Deus. Por isso nós nos relacionamos com Deus estando em Cristo. Agora, o efeito positivo da lei, Paulo vai dizer que a lei foi como um tutor até Cristo. O que significa? Que até que a graça fosse manifesta, os homens precisavam de um mínimo de regulação. Os homens precisavam de leis, porque as leis levariam o homem até o dia que ele conhecesse a graça. Assim é como nossos filhos. Até que o meu filho tenha consciência do que deve ser feito ou não ser feito, eu preciso pôr lei lá em casa, irmão. Eu tenho que proteger os filhos de não morrer. Consigo uns 80%, os outros 20% é por conta do anjo. Você tem que chegar para o filho e falar: não porás a mão na faca. Ele não tem mínima noção que ele pode perder o próprio dedo com a faca. E se pôr na mão na faca vai ser corrigido. Pô, não se machuca. Porque se você se machucar, você vai ser corrigido por ter se machucado. Porque eu estou querendo que ele não se machuca. Eu estou querendo proteger a vida dele. Então eu ponho castigos, regras para tentar proteger ele. Mas vai chegar um dia que ele vai ter pleno conhecimento. Eu não vou precisar mais impor sobre ele castigo para ele se proteger dele mesmo, certo? O que Paulo está dizendo é que a lei serviu como um tutor até que nós conhecêssemos a graça. Então a lei veio, colocou e impôs. As pessoas podem falar, imagina no dia do juízo as pessoas falassem assim: mas Deus, por que você não se esforçou mais para que eu pudesse entender? Falou: mas eu prometi te matar se você não me obedecesse, se você ainda não quis obedecer. Entende? As pessoas olham para a lei hoje dizendo: nossa, que terrível. É Deus dizendo: ei, eu não quero que você se perca eternamente. As escrituras é para te alertar, para te trazer para perto de Deus. A verdade é que a informação não te traz, mas quando você se encontra com a graça te atrai ao Senhor. Não mais por medo do castigo, mas por amor. Ele muda o teu coração, é de dentro para fora. Ele te traz para Ele. E isso surtiu também um problema, porque quando Paulo diz que não precisa de obediência para poder ser salvo, aí começou uma galera a dizer assim: então quer dizer que eu posso viver uma vida de qualquer jeito? É difícil, né, irmão, o tal de ser humano, né? Vem um cara e põe regra, aí você vai tirar regra, aí você vem ter que pôr, meu Deus, o ser humano é... E Paulo está dizendo, não é pela obediência à lei. Paulo está falando de uma coisa, Paulo está falando das observações da lei de Moisés. Está dizendo, não, é pela graça. Aí quando as pessoas creram na graça, as pessoas agora começaram, mas então eu posso viver de qualquer jeito. E então que chegamos no capítulo 5. Paulo vai dizer o seguinte, capítulo 5, verso 16 até o verso 26. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E preste atenção nessa advertência. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo
Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejam presunçosos, provocando uns aos outros, sendo invejosos, tendo inveja uns dos outros. O que Paulo está dizendo é o seguinte: eu não estou aqui para oferecer para você uma lista de regras. Eu estou aqui para te dar parâmetro. Como assim parâmetro? Eu estou dizendo para você que você não precisa de obediência da lei para ser justificado, porque a justiça para com Deus é uma conquista de Cristo, nos imputado gratuitamente pela fé. Amém? Você está entendendo isso, irmão? Nós recebemos justiça que é nos imputada, nós recebemos gratuitamente, nós precisamos crer. Agora o pessoal está dizendo assim, mas tudo bem, então eu criei, é só isso? Então agora eu posso viver a vida de qualquer jeito, posso voltar para a minha vida em pecado, porque agora eu criei, eu já fui lá, assinei minha entrada, peguei meu recibo para entrar no céu, coloquei no meu bolso, vou tomar cuidado para não perder o recibo, e agora eu vou viver a vida do jeito que eu quiser. Quando chegar e chamar minha senha, eu apresento, está tudo bem. Paulo diz assim, não é assim, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é o seguinte: a vida em Cristo produz um resultado, assim como a vida na carne também produz o seu resultado. E aí ele vai usar a ideia do fruto. Tanto que ele não vai falar sobre frutos do Espírito, ele fala sobre o fruto no singular. É um fruto só, que tem características que apresentam e apontam para Cristo. Lá do lado da minha casa tem um jardim. Eu não sei se na época que fizeram a jardinagem lá, era a única opção que tinha, ou se eles achavam bonito mesmo, mas colocaram no pomar pelo menos 7 árvores de araçá, tudo igual. Muito criativo, galera. Tudo igual. Mas não é aquele araçazinho amarelinho que parece goiaba, né? É um vermelhinho. Azedo, irmão, mas azedo. Tem gente que gosta, mas parece aquelas balinhas que a criança dá pra gente e fica olhando pra nossa cara pra ver se a gente vai fazer careta, sabe? Já te deram essa balinha já? Meus filhos já me deram, irmão. Falar pra você, eu tentei matar ele de raiva, mas não consegui. Travou até o maxilar a balinha. Aí você vai lá, pega esse araçazinho lá, irmão. Quando eu chego lá, eu sei a característica daquele fruto. É azedo, ele é pequeno. Os únicos docinhos é os que tem bicho, irmão. Aí você tem que aceitar um bichinho também. Porque ele já está mais maduro, ficou mais molinho para o bicho entrar, né? Mas os que estão mais assim, meio ainda, é azedo. Então, o que Paulo está dizendo é que o fruto identifica a espécie da árvore. Ou seja, você chega ali, você come daquele fruto, é aquilo ali, está falando sobre que tipo de árvore é aquela, está falando sobre que espécie é aquela, sobre da onde é que aquilo veio. Paulo está dizendo, não é viver de qualquer jeito. Porque se vivermos pela carne, o resultado é o resultado da carne. Só que quem tem resultado da carne ainda não foi transformado. E se você não foi transformado e vive pelas obras da carne, ele vai falar, eu os advirto, como já os adverti, que quem vive assim não herdará o reino dos céus. O que ele está dizendo? Eu criei e voltei a viver minha vida. Aí talvez ele conversa com a carta de Tiago, que a fé sem obras é morta. O que é obra? Não é a obra da lei, é a obra testemunhal. Não é a obra de obedecer à lei, é a obra que testemunha o que Deus fez em mim. É a fé que dá resultado prático, é isso que Tiago fala, é isso que Paulo está falando, que a fé que eu tenho no Senhor gera em mim resultado prático, dá para ser mensurável, dá para ser testado, existem parâmetros objetivos para saber se alguém teve uma experiência de verdade com Deus, porque ele foi transformado, o resultado da vida dele é outro. Agora Paulo está dizendo que o fruto do Espírito, ou seja, o Senhor muda a natureza daqueles que creem, e quando a natureza é mudada, o fruto muda, o resultado muda. Agora imagine você, que um milagre aconteça com a tal da arvrinha lá do lado de casa, e eu sem saber de nada, porque é o seguinte, mano, é azeda, mas de vez em quando eu me pego comendo ela de novo, já sei que é azeda, mas eu vou lá. Homem assim, homem não dá para explicar as bobeiras que a gente faz, né? É azeda, a gente não gosta, daqui a pouco eu estou lá comendo, umas 3, 4. Agora imagine que num momento desse, meio inadvertidamente, eu vou lá e pego de uma das arvinhas e como. Só que quando eu mordo, já não tem mais gosto de araçá. Tá que nem aquela uva algodão doce. Alguém já comeu aquela uva algodão doce, irmão? Certeza que faz mal, de tão gostosa que é. Certeza, irmão, porque é o seguinte, tudo que é gostoso o pessoal fala que faz mal, né? Ela é docinha, eu não sei, irmão, se aquilo foi criado em laboratório, que foi, mas o dia que você for lá, pede lá, uva algodão doce, nem semente tem, irmão, parece que está comendo um docinho. Agora imagine que sem saber de nada, eu fui lá pegar um araçá azedo, que eu já sei que é azedo, mas quando eu coloco na boca, o que eu sinto é aquele sabor doce. Eu vou olhar e falo, opa,
Aconteceu um milagre aqui. Eu conheço essa árvore aqui. Essa árvore aqui é azeda. É duro, agora está molinho, docinho, alguma coisa aconteceu. O que Paulo está dizendo é exatamente isso. Quando Jesus nos toca, Ele muda a nossa natureza. E mesmo que as pessoas conheçam quem é você, o seu resultado, o que você faz, do jeito que você faz, quando elas se encontrarem outra vez com você, depois de você ter tido um encontro com Deus, que elas forem experimentar do resultado de sua vida, elas vão sentir um sabor diferente. E esse sabor é diferente, porque agora a sua natureza foi mudada. E agora você está frutificando segundo a espécie de Cristo. Essa é a nova natureza, essa é a transformação proveniente da fé em Cristo. Ou seja, não estou conquistando uma nova conduta. A ação de Cristo em mim me transformou. E o resultado natural dessa transformação é isso. Amém? Você está entendendo? Então Paulo está explicando isso. Agora, como é que a gente entende tudo que Paulo está falando? Primeiro, ele está falando que a conversão real não é tentar educar crente. É fazê-los crer na obra de Cristo. Eu podia vir aqui falar, nós vamos ter uma série de mensagens sobre conversão. Então, nós vamos colocar aqui uma projeção. Num lado vai ter o que você não pode fazer, do outro lado vai ter o que você pode fazer. E a gente vai meditar muito até a gente decorar essas coisas. Amém? Ó, não pode, repete para o teu irmão. Não pode, não pode, não pode. Amém? Não dá certo. Não dá certo. Não tem como melhorar a velha natureza. Ela vai continuar sendo má. Ela parece, ela apresenta uma aparência de melhora, mas ela continua distante de Deus. A velha natureza a gente não melhora, a gente crucifica com Cristo na cruz. Então Paulo está dizendo, não tem como ficar melhorando a partir de regras. Nós precisamos apresentar o evangelho de Cristo que muda o homem. Segundo, não dá para ficar tentando produzir justiça pela obediência. Isso é cansativo. E no final, essa tentativa só vai mostrar o quão falho e fraco nós somos. Terceiro, quando nós olhamos para o que Paulo está ensinando, nós vamos descobrir que existe uma vida de Deus em nós, esperando para frutificar de Cristo em nós. Então qual que é o objetivo da vida cristã? O objetivo da vida cristã é as pessoas chegarem em nós e falar, cara, eu estou vendo Jesus em você. Cara, eu tive uma situação de aconselhamento há um tempo atrás. Tinha uma irmã, um casal, estavam tendo dificuldades e eles passaram por tempos difíceis e algumas pessoas haviam reclamado deles e eles eles vieram se justificar dizendo, pastor, a gente agiu mal daquela forma porque a gente estava passando por crise. Então a gente estava passando umas dificuldades na nossa vida, então a gente agiu mal. As pessoas não souberam entender que a gente agiu mal porque a gente estava passando por um processo de dificuldade e de pressão. Aí eu falei, eu não sei se eu já contei essa analogia para vocês aqui, mas se já contei, vocês aprendem de novo. Eu falei, irmã, se você cortar uma laranja bem devagarzinho, e espremer ela bem devagarzinho, sai o que dela, irmã? Aí ela falou, suco de laranja. Eu falei, mas se você cortar ela com uma faca de serra e dar umas pancadas nela com a madeira, sai o que dela? Suco de laranja. Eu falei, então não é o que fazem com a gente, é o que eles tiram da gente quando nos espremem. Se você está cheio de Jesus, quando te espremerem, o que vai sair vai ser Jesus. Se não te espremerem, vai sair de Jesus também. Então, quando nós estamos cheios de Jesus, Paulo está dizendo, o resultado disso precisa ser Jesus saindo de nós, amém? Agora, como que eu levo isso para a prática? Porque talvez você tenha tentado mudar por diversas vezes. Talvez você tenha feito resoluções em cultos ou em momentos críticos da sua vida. Porque o crente também faz promessa, né? Quando ele está num momento assim, não, Senhor, se o Senhor fizer isso, nunca mais vou fazer aquilo, não fazer aquilo outro. E aí você quebra tudo, né? Quebra tudo. Irmãos, não tem coisa pior do que ver gente desistindo da fé porque se sente um fracassado. E eu já vi muito acontecer. Por que você parou, irmão, de vir na igreja? Ah, pastor, teve alguma coisa lá na igreja que a gente errou para a gente te pedir perdão? Não, a igreja foi uma bênção e tal. Você parou de confiar em Deus? Não, Deus é maravilhoso. Mas por que você parou? Ah, pastor, eu não consigo mudar. Estou sempre voltando, no mesmo comportamento mal, eu sei que eu estou errado, eu não consigo, eu desisto. Talvez você tenha chegado nesse estado de não acreditar mais numa mudança real. Talvez você quisesse que eu te entregasse hoje um manual. Não, irmão, vai para sua casa, faz isso, está tudo resolvido. Mas não funciona, leia o manual e nós desobedecemos. Agora Paulo vai deixar pelo menos 3
ordenanças a nós, que nós podemos observar e viver uma vida pelo Espírito. A primeira que eu quero destacar é o ato de se render. Você precisa correr para a cruz de Cristo, confessar os seus pecados e receber o seu perdão. E parar de tentar buscar na força do braço a sua própria redenção, mas viver como alguém que foi redimido. Eu vou te explicar. Imagine que você esteja num poço bem fundo, e você está ali tentando sair desse poço, já perdeu as unhas, está se esforçando, mas não consegue. De repente, Jesus te joga uma corda e fala: só segura na corda que eu te puxo. Mas você continua tentando, pelos seus próprios esforços, sair desse poço. Eu brinquei que nós estamos parecendo a Dona Aranha, né? A gente sobe pela parede, vem a chuva forte, derruba a gente, mas a gente é teimoso e desobediente, sobe, nunca está contente. Tentando por nossos próprios esforços, sair de uma situação que a gente só vai sair com a ajuda do Senhor. Então se render é falar: Senhor, eu não consigo, eu preciso da tua ajuda. Se render é entender que nós não buscamos redenção na obediência, mas vivemos como pessoas redimidas. Nós não encontraremos redenção no final do caminho, nós partiremos do caminho a partir da redenção que nos foi dada gratuitamente por Cristo. Nós já somos redimidos. Eu vejo pessoas que viveram uma vida de pecado e ficam tentando o tempo todo se redimir, fazendo alguma coisa para ver se ele consegue compensar o tempo de pecado que ele cometeu, os erros que ele cometeu na vida. Para! O Senhor já te perdoou. Se aproprie do perdão. Não tem coisa pior para manter o cristão preso no pecado do que a culpa. Porque a culpa continua dando legitimidade para o pecado. Já que você está culpado, já que você está sujo, continua se sujando. Já que você está impuro, continue vivendo na impureza. Mas se tem uma coisa poderosa para tirar as pessoas de vida de pecado, é elas se apropriarem do perdão. Porque todo aquele que se sente puro, todo aquele que entende que está puro, todo aquele que entende que foi perdoado, não quer viver uma vida de pecado, porque não quer se sujar outra vez. O diabo quer que você se sinta sujo. O diabo quer que você se sinta podre. O diabo quer que você se sinta alguém afastado de Deus, porque quando ele te mantém com essa consciência suja e contaminada, ele te mantém preso no pecado. Mas quando você se apropria do perdão, sabe que ele te deu isso gratuitamente, você fala: nunca mais eu quero viver aquela vida. Nunca mais eu quero viver essa vida de pecado. A segunda coisa, depois de se render, também é entender que se você está vendo fruto da carne na tua vida, você precisa lidar com esse fruto, essa obra, com arrependimento. Tem gente tratando como personalidade aquilo que deve ser tratado como pecado. Monge, a gente dá muita desculpa. Desculpa para arrogância, para soberba. Você se sente melhor que os outros, você humilha as pessoas, você não controla as suas palavras, você diz que vai fazer as coisas no seu tempo, do teu jeito, você não se submete à vontade do Senhor e nem das Escrituras. Você não tem problema em ofender as pessoas. Mas você diz: esse é o meu jeito. Enquanto você fica tratando com carinho o pecado, ele fica na tua vida. Você precisa começar a se arrepender, a entender: essa roupa não cabe mais em mim. Irmão, imagine uma pessoa que fez uma bariátrica e perdeu aí uns 50 quilos. 50 quilos a menos. Irmão, você concorda comigo que essa pessoa tem que imediatamente comprar roupa nova? Porque 50 quilos a menos, é a roupa do antigo eu, irmão, não cabe mais no novo eu. Os ombros já são mais finos, a cintura mais fina, calça vai ficar caindo, tem que pôr cinto e amarrar. Então a melhor coisa que a pessoa faz, vai lá e troca de roupa, renova o guarda-roupa. Mas vamos supor que a pessoa em algum momento está meio na corrida e ela pega a roupa daquele ser 50 quilos mais pesado. Todo mundo nota que está errada aquela roupa, certo? Essa camiseta não é dele, cara. Essa calça não é dele. Não, essa blusa não é dele. Entender e se arrepender é isso. É quando você está com algo que não pertence mais à sua nova natureza, isso tem que ficar claro. Isso não tem mais nada a ver comigo. Esse pensamento não tem nada a ver mais com o jeito que Deus me deu para pensar. É quando você está pensando, você fala: epa, esse pensamento é errado. Quando você está falando e você entende: não, essa fala está errada, essa fala não combina mais comigo. Porque essa
atitude pertence à minha velha natureza, não pertence mais à nova natureza. E nós tratamos como isso? Com arrependimento. E arrependimento é o quê? É mudança de mente, é mudança de comportamento, baseado em qual força? Na força do Senhor e no poder dEle, porque a mesma graça que me salvou, não me abandona no processo de transformação. A graça que me salvou e me perdoou, é a mesma graça que me capacita a abandonar os velhos padrões, porque o Senhor nos deu uma nova forma de viver, e nós precisamos nos render a Ele, amém? Terceiro e último, nós precisamos viver pelo Espírito. E aí você poderia me perguntar, o que é viver pelo Espírito, pastor? Paulo vai mostrar em toda a carta que viver pelo Espírito é viver pela fé. Irmãos, eu sei que nós vivemos num tempo onde nós estamos dando um valor, um super valor às sensações. Eu sei que você queria ter uma experiência com Deus, daquelas arrebatadoras, sabe? Pastor, o anjo me pegou, jogou para o teto, bateu no chão, jogou para um lado para o outro, mas me arrebentou todo, agora eu vou mudar, você vai ver. Sabe aquela experiência que fala, não pastor, hoje o culto eu não consegui ficar em pé, eu chorei o culto todo, rolei, aquele dia nunca, irmão, todo mundo quer ter uma experiência de mudança, onde você diz assim, olha, foi um dia assim. Mas irmãos, não há promessa de mudança depois de um dia de emoções fortes, existe promessa de mudança depois da fé. E fé não é sentimentos, é você dizer, eu creio que eu sou uma nova criatura, eu creio que eu fui perdoado, eu creio que o Senhor me ama, eu creio que não há nenhum bloqueio na nossa relação. Quantos cristãos sentem que Deus está magoado com eles, que Deus está irado com eles, que Deus não se importa com eles, que Deus está virando o rosto para eles porque eles falharam? Isso não é a palavra de Deus. O Senhor nos amou quando nós éramos ainda pecadores, no nosso pior momento. Deus não te amou agora, Deus te amou quando você estava no seu pior momento. Você é aceito por Ele, as portas estão abertas, a Bíblia diz que você pode entrar confiadamente no trono da graça, a fim de encontrar misericórdia em tempo oportuno. As portas sempre estarão abertas para você, você pode entrar e o Senhor sempre estará te esperando de braços abertos. Ou seja, viver pelo Espírito é viver por fé. Eu creio no que o Senhor fez por mim, eu creio nas palavras sobre mim, que eu sou amado por Ele, que eu sou filho dEle, eu creio. Mas hoje eu não acordei muito bem, eu não estou sentindo, eu não vivo por sentimento, eu não vivo por manifestações grandiosas, embora todos nós queremos, mas eu não preciso, porque eu aprendi a viver pela fé. Eu venho pregar, irmãos, tem dia que eu venho pregar, que eu estou me sentindo assim, cheio, aleluiado, hoje vai ser fantástico, eu estou sentindo desde manhã. Mas tem dia, irmão, que eu venho aqui que eu vou falar para você, irmão, que está sentindo nada mesmo, mas eu tenho a mesma certeza que Deus vai falar com você, porque eu venho pregar não é baseado na minha capacidade, eu venho pregar baseado no poder de Deus, na fé que eu tenho que Ele vai agir poderosamente, vai tocar a sua vida e vai te levar a um novo lugar, vai mudar o seu interior, é o poder da palavra. Nós precisamos viver por fé, isso é viver pelo Espírito. Segundo, viver por fé é viver na dependência dEle. Sabe, irmãos, quando você chega num lugar que você fala assim, Senhor, eu não consigo, mas eu não estou falando isso para desistir, eu estou falando isso porque eu desisti de tentar do meu jeito, eu preciso da sua ajuda, eu preciso da sua ajuda. Imagine o jovem rico, quando Jesus elevou o sarrafo e disse assim, ó, você já obedece tudo? Jesus só queria mostrar para ele que ele não tinha entendido nada sobre a lei, ele dizia que ele obedecia a tudo. Aí Jesus fala para ele o seguinte, vai e vende tudo, dá para os pobres, depois me segue. Imagine se aquele jovem tivesse caído aos pés de Jesus e dito assim, Senhor, eu não sei se eu sou capaz de fazer isso, mas eu quero sua ajuda. Esse jovem nunca seria rejeitado. Sabe, quando as coisas parecem ser difíceis para nós, mas a gente fala assim, Senhor, eu preciso de ajuda. Eu lembro quando nós éramos crianças, nós cantávamos uma música infantil, e aí a música era de Pedro, Tiago e João no barquinho. Ele falava assim, e todos os discípulos na verdade, dizendo, meu barco encheu com a fúria do mar, e eu pedi ajuda para não me afogar. E aí o refrão da música infantil dizia assim, então eu gritei, vem me ajudar. E aí a música dizia, Jesus veio andando, sereno e tranquilo, sobre o mar, entrou no meu barco, estendeu suas mãos e fez tudo acalmar.
é quando a gente não tem medo de gritar e pedir que o Senhor nos socorra, que o Senhor nos ajude, que a gente diga: Senhor, eu cheguei a um lugar que eu não consigo ir daqui em diante. Viver pelo Espírito é depender dEle. Viver pelo Espírito é aceitar humildemente a direção do Senhor, e aceitar de forma submissa a palavra dEle, dizendo: eu quero te obedecer, eu sei que o Senhor já me salvou, mas eu quero viver do teu jeito a partir de agora. Eu quero obedecer a tua palavra, eu quero que a tua palavra seja o meu guia máximo de vida. Eu quero perdoar porque o Senhor manda perdoar, eu quero amar porque o Senhor manda amar, eu quero honrar porque o Senhor manda honrar. Hoje, diante da tua palavra e das minhas vontades, as minhas vontades caem, a sua palavra permanece, porque eu quero viver pelo Espírito. Viver pelo Espírito é viver uma vida de obediência. Eu quero te convidar a ficar em pé. Nós ainda temos mais uma mensagem sobre conversão, mas eu queria nesse momento te convidar a orar. Talvez você precise prostrar o seu coração diante de Deus e dizer: Senhor, ainda quando as pessoas experimentam da minha vida, das minhas palavras, ainda tem muita carne, Senhor. As pessoas não estão te vendo ainda. Eu quero que as pessoas te vejam. Talvez você ache que não tem nada mais para mudar na sua vida. Aí é muito mais preocupante, porque se você acha que você está tudo bem, realmente isso é muito mais preocupante, porque isso não é a realidade. Isso só fala sobre sua incapacidade de enxergar-se a si mesmo. Eu queria que você se humilhasse diante do Senhor e dissesse assim: Senhor, quebra o meu orgulho, Senhor, me mostra tudo aquilo que precisa ser transformado em mim, e me dê fé suficiente, Senhor, para crer no que o Senhor já fez em mim. Quero te encorajar a orar nesse momento. Liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Eu sou da casa, tua morada. Eu sou teu lar, e mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar, e mude as coisas. E teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Teu perdão é completo. Você podia cantar isso? Eleve sua voz e cante isso. Ele sara minha alma, Sara minha alma. Levante sua voz e cante. Teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. eu sou Tua casa, tua amor.
as coisas de lugar. Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo, por essa palavra. Eu oro, Senhor, para que os meus irmãos, junto a mim, nós possamos, Senhor, ter um tempo novo de vida, um tempo onde nós começamos a ver a tua pureza invadir todas as áreas de nossas vidas. Eu oro, Senhor, para que o Senhor comece a fazer um trabalho em áreas que há muito tempo não foram trabalhadas. Tem gente aqui que passou por um grande processo de transformação, mas que em algum momento da sua vida cristã eles pararam, porque eles acharam que já era o suficiente, porque eles pararam de se arrepender, pararam de ser sensíveis à voz do Espírito que estava apontando áreas na vida deles, que pertenciam à velha natureza. Então essas áreas ficaram enrijecidas e se tornaram crônicas. Eu oro, Senhor, para que esses irmãos que pararam no processo sejam recolocados no processo, que eles voltem a ter sensibilidade do som da tua voz, que eles voltem para o processo de arrependimento, para que o Senhor seja visto em todas as atitudes, Senhor, para que o Senhor possa ser experimentado na vida desses seus filhos, em nome de Jesus. Se você recebe essa palavra, dê uma forte salva de palmas ao Senhor. E em meio à sua salva de palmas, diga a palavra de adoração a Ele. Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Aleluia. Irmãos, nós vamos terminar essa reunião agora, mas eu não quero terminar essa reunião antes de orar por você. Nós queremos orar por você. E eu queria muito, muito, muito que você que está aí com, talvez vivendo esse processo de achar que não dá para se transformar, eu queria que você não fosse embora. Cadê? Eu não sei como nós estamos aqui nessa noite. Eu queria chamar os líderes para vir aqui, os líderes de células para vir aqui à frente. Pode vir aqui, sai do seu lugar. Nós precisamos da sua ajuda. Você que está aqui hoje, você não vá embora, não vá embora. Antes de você realmente vir aqui e dizer assim: eu preciso de muita ajuda, porque tem áreas da minha vida que eu sei que é um problema. Eu estou tentando há muito tempo eu estou tentando, eu não estou conseguindo, mas eu quero ser diferente daqui em diante. Eu não quero mais viver a vida como eu estava vivendo, mas eu não queria que só essas pessoas viessem à frente, porque essas aí são todos aqueles que já nasceram de novo, mas que realmente percebem que existem áreas em suas vidas que estão enrijecidas, não mudam. Você fala: eu quero ajuda, mas eu quero dizer a você que talvez esteja aqui, que esteja afastado dos caminhos do Senhor. Hoje o Senhor está te convidando a voltar para os caminhos dele. Talvez você se afastou do Senhor, talvez você viu sua família ser destruída, ou talvez você viu sua casa ser destruída, porque você não viveu conforme a vontade do Senhor. Você se manteve duro, rígido diante da palavra do Senhor, mas hoje você quer realmente se humilhar diante do Senhor. Eu quero muito te convidar a sair do teu lugar. Talvez você nunca orou entregando sua vida ao Senhor Jesus. Eu quero dizer, hoje é uma noite para você entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Talvez você nunca tenha feito essa oração na sua vida. Nunca, pastor, eu nunca fiz essa oração. Eu nunca confessei Jesus como o Senhor na minha vida. Talvez hoje seja o dia de você fazer isso. Nós vamos terminar essa reunião e os líderes vão continuar aqui na frente, seja lá qual for o motivo, ou porque você é um cristão que não está vendo mudança, mas você entende que precisa mudar, você precisa de ajuda. Talvez você seja aquele que nunca entregou a vida para Jesus e hoje você precisa entregar. Talvez você esteja distante, mas você tem que voltar para os caminhos do Senhor hoje. Nós vamos encerrar essa reunião e eles vão continuar aqui na frente para te servir, amém? Senhor, obrigado por tudo que nós vivemos aqui hoje. Obrigado por tua presença. Obrigado por tua palavra. Obrigado por tua ação, Espírito Santo de Deus. Que o Senhor possa conduzir a nossa semana e que essa palavra gere frutos profundos em nosso coração. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Que Deus te abençoe e que você tenha uma ótima semana.